Já de volta com a sua revista eletrônica diária. Muito obrigada a você que já curtiu a nossa página no Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Você pode interagir com a nossa produção, porque agora nós vamos falar sobre economia doméstica. Todas as famílias, mesmo sem se dar conta, necessitam administrar as contas da casa. Se não fizer isso, as coisas podem sair do controle. E antes do final do mês, o dinheiro pode acabar e as contas podem ficar sem ser pagas. E para saber como é que funciona essa questão da economia doméstica, aqui ao meu lado está a economista Suzana Alencar, que vai estar esclarecendo e dando algumas dicas para você, telespectador do Amazon Site. Suzana, boa tarde, seja bem-vinda ao Amazônia Agora. Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui. E esse assunto, economia doméstica, é tão difícil, não é mesmo? Sim, é muito difícil porque as pessoas imaginam que existe um tabu sobre economia doméstica, que eu preciso ter alguma formação, que eu preciso fazer algum curso extra ou uma especialização para saber administrar a minha economia. Ou seja, o que é a minha economia? A economia do meu lar, a economia do orçamento, o que eu ganho, o que eu tenho de receita por mês versus o que eu pago, quais são os meus gastos naquele mês, seja gastos com supermercado, com as contas de luz, telefone, né? As contas de consumo no caso, e os gastos com os filhos, enfim, gastos de finais de semana. Isso é você saber administrar a sua economia doméstica, a economia doméstica do seu lar. E como fazer para poupar? É tão difícil? Então, a questão da poupança, o que acontece? As pessoas imaginam que ela só vai que existe por falta de costume. Muito pelo contrário, a pessoa tem que ter uma disciplina e tem que ter um objetivo também. Eu quero poupar para alcançar alguma meta, né? Eu quero poupar para conseguir fazer uma viagem no final de ano, eu quero mudar de carro, enfim. Como poupar? O ideal é sempre que a gente pode sugerir para você que está nos assistindo é que você reserve pelo menos 30% do seu orçamento mensal e guarde, faça uma aplicação, uma poupança, guarde de alguma forma, converse com o seu gerente e o restante é o que você vai utilizar para se manter no restante do mês. E Suzana, você falando essa questão dos 30%, ensina para o nosso público como fazer esse cálculo desses 30%. Então, digamos assim, que você tem uma renda mensal de R$1.000. Eu sou um profissional autônomo, eu vendo produtos e, enfim, eu tenho uma renda, eu consigo por mês ter uma receita de R$1.000 por mês. Desses R$1.000, eu vou pegar R$300, que equivale a 30%, e vou com a minha gerente no banco, ou se eu não tenho nem conta no banco, guardo em casa, enfim, vou até um banco e abro uma poupança, uma questão muito simples, né? Hoje em dia. E a pessoa consegue poupar e, com isso, ela acumula esse valor para ela conseguir fazer algum procedimento que ela esteja necessitando. Uma viagem, comprar uma geladeira nova à vista, comprar um carro, enfim, comprar um apartamento e assim vai. E como priorizar em caso de dívidas? Porque às vezes é meio que impossível a pessoa não ter uma dívida. E como priorizar o dinheiro? Então, a questão da dívida, a orientação que a gente pode fornecer é que você sempre verifique qual é a sua dívida mais cara, ou seja, onde você paga mais juros. A gente sabe que os vilões aí são cheques especiais, cartões de crédito e esses financiamentos facilitados. Nada que vem muito fácil significa que é barato. Com certeza. Então, muitas vezes o consumidor ele se deixa levar pela flexibilidade de parcelar em muitas vezes, em 30, 40, 60 vezes para poder comprar um bem. Isso está erradíssimo, porque com isso ele está pagando aí muitas vezes 2 vezes o produto. Né? Então, assim, a orientação para a questão da dívida é que você vá até o local onde você deve, seja banco, seja uma loja, seja uma pessoa, e tente negociar, para que esses juros sejam freados e você consiga pagar mensalmente o valor da parcela até você liquidar. E quando o salário não supre as despesas do mês, como proceder? Então, a questão do salário, é interessante a pessoa colocar na ponta do lápis, porque tem que suprir, né? A questão, assim, a questão de organização, de planejamento, você tem que saber exatamente todas as receitas que você tem na ponta do lápis e todas as despesas. Como é que eu faço isso? Eu não tenho nenhum curso, eu não tenho nenhuma formação de economia. Gente, é muito simples, papel e caneta. Vamos fazer uma listinha, olha, esse mês eu recebi tanto, eu tenho isso para pagar. Com isso aí você começa a administrar sabendo onde você está gastando muito, onde você pode economizar um pouquinho mais, onde você está devendo e conseguir se organizar e pagando o que você tem de dívida, enfim.
E também tem a questão de ensinar os filhos também a lidar com a questão da economia, não é mesmo? Porque os filhos, com certeza, eles pedem, toda vez que quando o pai sai, gosta de pedir brinquedo. Como que o pai pode estar ensinando o filho? Então, a questão é interessante essa sua pergunta, porque assim, a gente não tem o costume, nós brasileiros, não temos o costume de ter essa educação financeira desde pequenininho. A gente aprende na prática quando já é adulto que tem que se virar, tem um salário, enfim, tem que aprender a administrar o recurso e se manter, né? Então é interessante que os pais comecem a incentivar as crianças desde pequenininho, sim, a terem essa consciência de que eles precisam saber administrar o dinheiro, seja um valor de repente de uma mesada, seja o valor o lanche que ele dá para o filho comprar na escola, enfim, se o filho, ele tem que ensinar que o filho, ele tem que administrar aquele valor para ele ter o lanche todo dia no colégio. Se ele não administrar, ele não vai ter o lanche. Então é interessante começar de pequenininho. Com certeza. Então os pais já têm que ensinar seus filhos desde criança a lidar com essa questão da economia. E você que está nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, é só interagir com a nossa produção. SMS ou WhatsApp 92 código de Manaus 81 11 45 12. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.